que vem. Muito boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, o nosso encontro semanal toda sexta, às 20 horas da noite, aqui no nosso canal do YouTube. Hoje eu tenho o privilégio de receber, juntamente com a Lília, ele que é pastor Renato Soares, escritor, né? E está aqui hoje para compartilhar conosco e com vocês que nos acompanham toda semana. Eu sou testemunho de fé, de força, de coragem. Pastor, muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui. O privilégio é meu. Hoje nós estamos recebendo aqui o pai da Manu, do É. Miguel, e o esposo da pastora Gemima. Uma família que a minha família ama. Que para Isso. nós, para mim e para Paula, está sendo muito gratificante poder estar com ele durante essa uma horinha aqui, onde nós estaremos falando do amor de Jesus. Para Amém. você que está aí nos aguardando, chegou a hora, chegou esse episódio tão esperado aqui no podcast Curados. Exatamente. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Lília. Muito obrigado, Paula. Te Para mim é um agradeço, privilégio muito grande estar com vocês participando desse projeto que é grande, esse projeto que é extraordinário e que sabemos que Deus tem usado para abençoar tanta gente. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Amém. Privilégio. Pastor, que alegria ter você aqui. Eu já conheço um pouquinho da sua jornada, da sua caminhada, já caminhamos juntos, já fui sua ovelha por um tempo, né? E assim, saber que você é um homem que inspira outras pessoas, que tem aí um aprisco recheado de ovelhas que te amam, que te seguem, porque você inspira, porque você deposita em todos que estão ao seu redor muita fé, coragem, entusiasmo. E o que mais me chama a atenção é a presença do Espírito Santo que você tem, aonde você Amém. chega, né? Amém. E nós vemos isso no seu caminhar, no seu cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. E hoje nós queremos conhecer um pouco mais desse Renato, sabe? Desse labareda de fogo que aonde chega movimenta tudo, né? Barulhento. Nós queremos te ouvir, saber onde foi que Jesus te pegou, como é que começou essa caminhada, essa jornada tão linda. Sim. Olha, vamos começar do começo então, né? Sim. A gente nós conhecemos a igreja evangélica, primeiramente através das igrejas de televisões, né, grandes programas, evangelistas, Uhum. e o meu primeiro contato mesmo com a igreja evangélica foi mais ou menos 98, 97, 98, quando nós conhecemos a nossa igreja que estamos lá até hoje, que é a IBN Cristo Rei, no bairro 27 Cristo Rei, anos. há 27 anos atrás. Eu só tinha 10 anos de idade. Meu Deus. 10 anos de idade, quando a minha família começou a ir à igreja, começou a frequentar a igreja. No começo, eu muito resistente, não queria de jeito nenhum ir para a igreja, não gostei, não gostava disso, só ia na força, até que um belo dia, sem ninguém ir para a igreja, minha família, ninguém foi. Quando eu falo a minha família, eu estou falando de minha mãe e de minha avó, porque eu sou filho de pais separados, né? Uhum. E minha mãe sempre trabalhou muito, então eu sempre morei mais com a minha avó. Minha avó até que faleceu semana passada. Morei mais com a minha avó, uma perca bem doída semana passada. Então elas começaram a ir à igreja. Sim. E aí um dia que ninguém foi, que ninguém me chamou para ir, e ninguém foi também. Uma quinta-feira à tarde, me lembro como se fosse hoje, eu coloco lá uma roupa e sozinho vou para a igreja. Olha só. E sozinho vou para a igreja, de bermuda, camiseta regata. Nesse tempo, Paulo, acredite se você quiser, eu tinha cabelo comprido. Meu Olha. cabelo batia no ombro. Acho que a Meu Lília não sabe Deus. disso, né? Não. Eu tinha um cabelo que batia no ombro aqui. E sozinho fui para a igreja uma quinta-feira à tarde, escutei a mensagem. Quando foi feito o apelo, eu fui o único. Foi o meu culto, foi exclusivo para mim. Eu Uau. fui o único que levantei a mão reconhecendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, já em 99. Escolhido, separado, ungido. Foi Já exclusivo? Meu exclusivo para mim, uma Deus. quinta-feira à tarde. Glória a Deus, Graças a pastor. Deus. E de lá para cá, o pastor tem crescido na graça, no conhecimento, aí fez seminário. Conta um pouquinho para nós. Pois é, me converto então de verdade em 99, já quando vira o ano 2000, eu já desço as águas do batismo, o primeiro batismo que tem, eu já batizo, aí eu já estou com 12 anos de idade, né? E aí começa o meu desenvolvimento na fé na igreja. Eu sempre fui, eu digo assim que eu me converti de verdade, não foi uma conversão instantânea,
linda, maravilhosa. Eu tinha uma dificuldade comigo mesmo, que criado sem pai, você cresce sem aquela figura do pai terreno. E Sim, quando eu descobri que eu tinha um pai no céu, para mim isso foi uma cura. a verdadeira A paternidade. verdadeira paternidade. Então, para mim, isso Aleluia. foi transformador. Então, eu me agarrei em Deus com todas as minhas forças. Glória a Eu me agarrei Deus. em Deus com toda a minha esperança, com toda a minha fé, porque depois que eu descobri que eu tinha um pai no céu, por mais que é importante um pai na terra, mas naquele momento eu não podia ter, então o pai do céu supria Pastor, essa situação. mas assim, fazendo só uma abertura nisso, como a paternidade é importante, né, na Muito. vida principalmente do filho homem, né? Extremamente A importante referência, né, a figura de um a homem, figura do pai define tudo, define sexualidade, define posição, define forma de identidade, ser, identidade. identidade, a forma como a criança se enxerga, enxerga o mundo ao seu redor, né? A posição do pai é completamente diferente da mãe e extraordinária, Sim. E você tinha que importantíssima. idade, pastor? Em 12 anos, 12 anos. 12 anos. E ali você encontrou Aí eu Jesus encontrei e Jesus. teve o entendimento dessa paternidade Foi o celestial. primeiro entendimento que eu tive, foi o primeiro entendimento que eu tive. Porque você Deus é meu buscava, pai. você buscava esse pai? Eu acho que até inconscientemente. Você entendendo? Até Hum, inconscientemente. Porque eu olhava para minha família, todo mundo tinha um pai perto, eu não tinha. uhum. Eu olhava para alguns amigos da escola, a maioria tinha, eu não tinha. Então, assim, até que mesmo que inconscientemente eu buscava e descobri isso em Jesus, em Deus. Essa cura, esse suprir, a ponto de o terreno não fazer tanta falta assim. Naquele momento, naquela época, a presença de Deus supriu o que faltava no meu coração Uau. com referência a Pai. Então, ao invés de revoltar com Deus ou contra Deus por causa disso, por causa daquilo, eu me agarrei naquilo que Ele é para mim. E veio o entendimento, E né? veio o entendimento. E aí eu comecei então, já me batizei, com 15 anos de idade, eu peguei a primeira vez o microfone para dar uma palavra, foi numa Olha praça só. pública, um culto público, Olha. me lembro até Aleluia. hoje no bairro Coab Dom Orlando Chaves. Lembro até hoje, ali pertinho da Univac, uma praça Aham. pública. Foi a primeira vez que eu peguei o microfone. E eu lembro o versículo que eu falei aquele dia. Que foi aquele versículo quando Jesus disse, né? Que aquele que me negar diante dos homens, que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele, me negarei ele diante de Meu Deus. Deus. Então foi esse versículo que eu li aquele dia, dei uma pequena palavra, fiz uma oração, tremendo igual uma vara verde, porque eu sou sempre muito vergonhoso, né? Muito acanhado, Introvertido. introvertido. Mas E aí começou. Assim, eu já fui sem quando eu terminei o terceiro ano, eu não tinha dúvidas, enquanto todo mundo um queria fazer direito, o outro queria fazer engenharia, o outro queria ser professor, eu já não tinha mais dúvidas. Meu Eu Deus. queria ir para o seminário, eu queria estudar teologia. Então, eu termino com 17 anos Aham. e já com 18 anos já estou dentro do curso teológico. Não tinha dinheiro para cursar, não tinha dinheiro para pagar a teologia, não tinha dinheiro para pagar o seminário, mas na semana que eu decidi estudar, sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém, sem nem fazer uma oração ainda, não tinha feito nenhuma oração ainda. Na semana que eu decidi estudar, ir para a teologia, Deus levantou uma pessoa que me procurou e falou assim para mim, falou: "Olha, Renato, eu vejo sua trajetória aqui na igreja, diferente, sempre fui muito sério. Eu falo que eu sempre fui a Posicionado. posicionado, assim, eu era muito sério para minha idade. Uhum. Você entendendo? Muito Uhum. mais à frente da minha idade, com tudo, com roupa, com tudo. Uhum. E aí ele falou: "Eu te observo e essa semana Deus colocou no meu coração que se você quer ir para o seminário eu pago". Coloca mesmo. Deus Colocou. coloca. E esse irmão, chamado Samuel, um homem de Deus, pagou da minha primeira matrícula até a última mensalidade do meu seminário. Meu Deus, que semeadura. Nunca Meu falhou Deus. um dia, mesmo ele passou por dificuldades com a empresa dele, ele
passou por momentos dificílimos, Meu financeiramente falando, mas nunca voltou atrás daquilo que me prometeu. Pagou da primeira à última. E você tem contato com ele até hoje? Hoje ele mora no sul do Brasil. Aham. Quando ele vem para cá, a gente ainda se vê, não mantém muito contato, mas a gente se conhece bem, conheço a família dele, conheço as filhas, conheço os netos, conheço os genros, conhecemos todo mundo. Um pouco está na América, dos filhos dele, um pouco está aqui no sul do Brasil. Ele está no sul do Brasil também, um homem de Deus, que eu sou muito agradecido a Deus por ele. Pastor, quem sabe, quem conhece, quem tem entendimento nessa semeadura sabe o que esse homem fez. Ele é Né? diácono de qual igreja, Da pastor? nossa mesma igreja, Igreja Batista Nacional, Que do legal, Cristo que Rei. bênção. E quando que foi que chegou a princesa, a rainha, Aí, ó, vamos falar dessa mulher maravilhosa. valorosa, uma joia Aí preciosa? nós já estamos chegando em 2007. Eu estou no meu último ano do seminário, metade do ano. Eu me lembro como se fosse hoje, porque a paixão é assim, a gente se recorda, a gente lembra. Nós começamos a conversar. E a primeira vez que eu saí com Mima foi numa sexta-feira 13. Oh, meu Deus! Eita! Uma sexta-feira 13. Foi a primeira vez que a gente saiu, teve contato. E dali já começamos. Ali já veio o namoro. Com uns 7 meses já veio o noivado. Ela gamou em mim, né, Lília? Você conhece, ela é apaixonada em mim. Eu também sou apaixonado nela. Eu apliquei na veia dela, foi certeiro. E aí eu conheci essa menina, filha de pastor, né? Pai pastor, a mãe, de igreja, de linhagem, de fé, de bagagem, de experiência. Era tudo o que eu precisava. Era tudo o que eu precisava. Uma mulher experiente, uma mulher crente, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher posicionada, uma mulher sábia, que tinha um suporte de família, que você que precisava. eu também precisava, né? Então, assim, foi Providência de Deus. providência de Deus, foi algo divino. Foi minha primeira namorada Uau! E única? e única. Até hoje. Vamos fazer 17 anos de casamento mês que vem, Glória a né? Deus. Foi minha primeira namorada. Uhum. Eu sempre falava para Deus, Deus, eu não quero ficar perturbando a filha dos outros. Eu não quero ficar mexendo com a filha dos outros, não quero ficar aí defraudando as emoções de ninguém. Então, o dia que eu namorar, eu caso. E aí, Deus me ouviu mais uma vez, foi Amém. certeiro. Aí nós começamos a namorar. Estamos aqui com 2 filhos, Lindos. quase 17 anos de casamento, servindo ao Senhor com alegria. Eu e minha casa servimos ao Senhor, trabalhamos juntos para Jesus e caminhando com a graça de Deus. Pastor, conta para nós aí um pouquinho, como é que Deus entrega essas mensagens tão profundas? Eu sei que o senhor escreveu já 2 livros, né? O nome do primeiro é Alegria, O primeiro é a virtude do mestre. a virtude do mestre, e o segundo, Alegria. Alegria. Eu sei que o livro ele é intenso, profundo, mas eu também te conheço dos púlpitos, das mensagens que Deus te dá. Como que se deu essa intimidade? Como é que o pastor busca essas mensagens? Como é que Deus te revela? Porque comigo, por exemplo, Deus fala muito no banheiro, no chuveiro. Isso é algo particular meu com Deus, né? Além do meu momento ali de intimidade com a Bíblia aberta, de joelho, eu entro pro banheiro para me tomar banho e aí parece que Deus vem falando comigo na hora que eu tô tomando banho. Várias mensagens eu já recebi assim. Conta um pouquinho para nós, como que é a sua intimidade com Deus, essa conexão, como é que você busca? Porque assim, as suas mensagens são profundas, tocam o coração, sabe? Eu como ovelha, que já por muitos cultos aí te ouvi, é assim, é muito direcionada, é uma mensagem que tem início, meio e fim. Não é algo perdido ou colado da internet, sabe, em cima de alguma mensagem que você já ouviu. Ela é verdadeira, ela é genuína, ela é pura, ela é sua. Agora conta pra nós aí. Você quer o segredo? A inspiração. É a inspiração. Olha, eu não tenho assim um método, assim, quando eu falo isso, tem pessoas que até falam assim, mas como assim? Eu não tenho assim um método. Eu sou meio. Eu não sou 1 mais 1 é 2, eu sou meio diferente, né? Claro, tudo começa pelo conhecimento da Bíblia, a gente tem que ter um bom conhecimento bíblico. Agora, tem mensagem que flui em momento de relaxamento. Já tive mensagem meio que eu tomando banho, veio um insight na minha cabeça, eu paro ali, vou olhar aquilo, escrevo alguma coisa. Tem mensagem que, acredite se quiser, que eu sonhei pregando.
Eu sonhei pregando aquela mensagem, Uau. acordo na madrugada e escrevo o que eu estava falando no sonho. É isso. Escrevo o que eu estava falando no sonho, entendeu? É porque, assim, Deus tem os amigos dele, né? E assim, Deus tem uma forma de trabalhar com cada um, né? Então tem aquela mensagem que flui no devocional, uma hora que você está com a Bíblia aberta ali, você vai lendo, aquilo salta aos seus A palavra olhos, revelada. revela que naquele momento aos nossos olhos, né? Mas a maioria das minhas mensagens é assim, é difícil eu sentar e falar assim, eu vou escrever uma mensagem agora. É difícil. Quase nunca eu faço isso. Vou sentar e vou escrever uma mensagem. Eu espero a mensagem nascer no meu coração. Ela chega. Quando o Espírito de Deus traz aquela palavra, aquela iluminação, abre aquela cortina, aquela janela, aí eu vou seguindo É o Espírito Santo. aquela triagem, né? Vou seguindo aquele trilhozinho, vou seguindo. É por isso que é Dificilmente eu tão sento e genuíno, faço. né? Não é algo computado ali, pesquisado, uma aula Um exemplo, montada. o livro Alegria. Eu estava em uma igreja aqui em Cuiabá um domingo, Uhum. foi antes da pandemia isso, preparado para pregar uma mensagem, separada para pregar aquele dia. E aí começaram a cantar uma música. Começaram a cantar uma música que falava sobre alegria. Na hora, eu lembrei do texto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, tal, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Se eu tivesse com a minha outra Bíblia aqui, eu podia até mostrar. Uhum. Na hora, na própria página em branco da Bíblia, eu escrevi 3 ou 4 coisas que vêm na minha cabeça. Uau. Tam. Daquilo ali eu preguei aquele dia. Preguei a mensagem aquele dia naquela igreja, uma igreja muito querida, de um pastor muito querido aqui em Cuiabá. E chegando em casa, falei, nossa, mas que mensagem linda, eu gostei. Eu falei, nossa, que mensagem linda, vou escrever. Uhum. Nasceu o livro Alegria. Benção. Assim, assim muito simples, nada programado, nada arquitetado, Sim. natural. Inspiração celestial. Inspiração, flui. Inspiração de Deus. Sensacional. Pastor, e você passou um tempo morando fora, você foi para os Estados Unidos, você ficou lá um tempo, você levou sua família, o Miguel nasceu lá. Nasceu lá. Então você tem um filho americano e nós sabemos que o Miguel ele é especial, É. né? Ele tem um diagnóstico que vocês estão levando super bem, né? Graças a Deus. Introduzindo ele normalmente e lidando com isso muito bem. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Essa sua experiência como pai de uma criança que tem algo que está explodindo, né? No mundo isso tem sido falado muito. Como que é ter alguém dentro da sua casa, no seu dia a dia, com você todos os dias, a todo momento? Olha, Miguel, como você disse, nasceu na América, né? Nasceu em Boston, quando a gente morava lá. Com média de 3 anos, nós começamos a perceber a diferença. Uhum. Um atraso, algumas coisas. Aí procuramos ajuda médica, graças a Deus, Deus preparou bons médicos, boa ajuda. E aí nós descobrimos que Miguel é autista de suporte 1. Uhum. Suporte 1. E uma criança é sempre especial, né? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Sim. É o Senhor quem manda os filhos pra gente. É o Senhor quem monta aquela personalidade e manda pra gente. Então, Miguel, ele é carinhoso, Miguel é meigo, Miguel é companheiro, Miguel, ele é diferente. É. Ele tem as dificuldades dele, ele tem as limitações dele, né? Que é importante, o que eu acho mais importante é pai e mãe não fechar os olhos para isso. Sim. Não fazer de conta que não está acontecendo, não fazer de conta que não está vendo, né? Não, ele é assim. Aquela criança precisa de algo diferente, então ele tem as dificuldades dele, ele tem a forma de ver o mundo, ele tem a forma de fazer amizade, e eu procuro estar sempre com ele, a mãe dele, a gente procura sempre estar junto, conversando, em momento nenhum escondendo. Não, ele tem que ter as experiências, Sim. ele tem que aprender, ele tem que descobrir que tem coisa que é doce, tem coisa que é amarga. Eu não estou falando de doce e amargo, estou falando de experiências da vida. É sobre isso. Né? Ele tem que descobrir a lidar com as suas limitações. Não é fácil, tem hora, porque a gente tem hora que a gente
não tem toda aquela habilidade também para lidar com isso, mas a gente procura. Sim. Procura ler, procura aprender, procura a orientação do profissional, E hoje pede a ajuda de hoje tem muito Deus. acesso também à informação, né, Muito pastor? acesso à internet, bons profissionais. Lili é uma que sempre que tem informação, ela manda para mim, Mando. e eu tô lá lendo, tô olhando, tô assistindo. A mãe dele é a mesma coisa. E Miguel tem desenvolvido muito bem, graças a Deus. Hoje ele já está com 8 anos, né? 8 anos e meio. É um menino de Deus abençoado. E eu falo assim que ele é diferente, mas graças a Deus tem desenvolvido bem, tem crescido, super inteligente Uhum. na Na escola e verdade, Deus, tudo. ele compensa as coisas, né? Aham, super E assim, o Miguel, ele inteligente. é carismático, ele é amoroso, Um né? sorriso lindo, É. um sorriso lindo, franco, Eu me lembro de um feliz. episódio dele que ele te falou, né, sobre a Manu. Eu não lembro como que foi, alguma coisa no carro que ele falou assim: Renato, você bateu nesse corpo? Foi um dia, entrei no carro. Olha isso, Ah, Paula. Ele Olha é só, demais, Paula, ele é a demais. gente entrou no carro, né? E minha filha tava dando uns A piripaque. Manu tem a diferença de Manu, 2 idade? anos. Manu tá com Ela tá 6 com agora. 6. 6. E ela entrou dando uns piripaque, uns curto-circuito no carro, e eu virei a mão para trás, dei uns 2 tapas na perna dela, ela já chorou. E ele virou para mim e falou assim: Renato, como assim você bateu neste corpo? ah, a Em vez de tirada, falar pai, né? em vez de falar pai, você bateu na minha irmã. Renato, você bateu neste corpo? E, não, É nessa hora que a gente arrepende e não tá gravando. A gente não tá Porque ele tem uns gravando. insights, amiga. Ele é diferente, sabe? Ele tem uns. Ele é esperto, Ele ele é. processa rápido as coisas assim, Ele ele tem a sabe que cada própria pergunta tem opinião hora. dele, ele tem qual que é a a idade maneira. dele, pastor? 8. 8. 8. É uma graça, é um É uma casal. bênção, aquele guri Miguel é e Manuel. esperto, menino de oração, É. ora, menino Que de oração, graça. ora, e ele sai com cada coisa, tem hora, é criativo, né, gosta de fazer as fantasias dele, e cria, e o papai tem que ficar, né, pai, quero papelão, compra papelão, papai tem que ter cola, compra Porque cola. o autismo, ele traz isso. Ele tá à frente da idade Sim. e ele desenvolve, por exemplo, nós Habilidades que estamos. nós temos dificuldades de desenvolver. Exatamente. Eles Ele têm muita tem- facilidade. Ele faz desenhos. Gente, eu até hoje, você falar pra mim assim, faz um desenho, eu desenho um morrinho com um solzinho em cima, uma arvinha, uma arvorezinha. Cada um vai para um segmento. Tem uns que são muito desenvolvidos na música, com Ele também. instrumentos, língua estrangeira. Conheci crianças autistas que aprenderam a falar primeiro o inglês para depois falar o português, a nossa língua portuguesa. Então, Miguel aprendeu a tocar as primeiras músicas dele no teclado pelo YouTube. Olha isso. De ouvido. Um dia ele falou pra mim, pai, me compra um teclado. Eu falei, não vou comprar não. Compra, não compra. Aí ele baixou um aplicativo no tablet dele e tocou a música pra mim, uma certa música lá, tocou. Falei, aqui, papai, aprendi pelo YouTube. No outro dia eu comprei o teclado pra ele. Agora a bateria. Ele tá tocando bateria de ouvido. Olha. Eu fui numa certa igreja agora, umas 3 semanas atrás, ele foi comigo. Depois do culto, o pessoal foi tocar uma música, ele foi pra bateria e acompanhou o pessoal. Sem nunca ter feito uma aula de bateria. É, Deus vai compensando. Ele é especial. Ele é o meu Miguel. Deus mandou ele pra mim. É seu. Bom Deus demais. mandou ele pra gente lá em casa. Pastor, pra e gente. qual que é a responsabilidade hoje, né, de pastorear ovelhas, né? Eu falo que é uma grande responsabilidade, né? A cobrança é maior quando nós estamos à frente como líderes, né? Como que o pastor enxerga essa unção que Deus te entregou, essa missão, né? Que você vive hoje com tanta maestria. O chamado de Deus, o ministério é um privilégio muito grande. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, né? Meu Deus. Claro, parte de uma escolha divina, não é a gente que escolhe, é Deus que escolhe os ministros. Hoje eu sou pastor auxiliar, então eu não sou o pastor principal da igreja, nós temos o nosso pastor lá há mais de 40 anos na igreja, sou um pastor auxiliar que ajuda ali, cuidando, orientando, trabalhando nos departamentos, ministérios, e eu vejo que a nossa maior responsabilidade pastoral hoje em dia, nesse mundo de tantas aparências, é ser verdadeiro. É verdade. Uhum. A Bíblia é verdade. Deus é verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Sim. Então a gente tem que só ser verdadeiro, responsável com a Bíblia, responsável com aquilo que Deus espera da gente,
no auxílio, na pregação, na oração, no aconselhamento, mas principalmente, Paula, ser verdadeiro. O ministro não pode ser um personagem. O ministro não pode, ele Aleluia. não pode ter uma fala que está longe do coração dele, porque hoje em dia é fácil. É fácil ter palavras bonitas, é fácil você levar uma multidão hoje a uma emoção, é muito fácil. As Você palavras de usou as efeito. palavras corretas, né? Sim, Uhum. Mas o pastor, ele tem que ter a verdade na vida dele. com Ele tem que certeza. ter a verdade na vida dele. Ele não pode ser o hipócrita, né? Que de hipócrita o mundo já está cheio. O próprio Senhor Jesus sofreu muito com os hipócritas religiosos da sua época. Então, eu acredito que hoje é a verdade e a responsabilidade com essa palavra aqui que deve nortear a nossa vida. Pastor, eu falo que, não sei se o pastor concorda comigo, que o escolhido não tem escolha. Eu vi para você, eu vi que desde o início da sua, quando você começou a contar um pouquinho da sua trajetória, do seu encontro com Deus, você sempre teve muito claro qual era o seu propósito e aceitou isso muito bem, né? Você aceitou, Aceitei. você recebeu. Uhum. Mas tem muitas pessoas que têm um chamado e por vezes vivem nessa guerra, nessa luta porque não querem, se rejeitam a se dobrar mediante o seu chamado. São os Jonas do século XXI. E apanha, né, pastor? Apanha. Enfrenta a tempestade, vai parar na barriga do peixe. Eu falo assim, quando Deus quer, ele pega pela canela, ele joga o laço, ele vem, que aqui é seu Porque lugar. Deus é soberano. Ele é Senhor, nós somos servos. Então, Sim, se você levar isso ao pé da letra, o servo não tem vontade. Um escravo não tem vontade. Paulo colocava suas cartas, muitas cartas ele escreveu. Eu sou escravo de Cristo, sou prisioneiro dele. Verdade. O escravo não tem vontade. Eu tive muito claro para mim desde os 15 anos de idade sobre o meu ministério, né? Eu orava muito, subia monte. Eu tinha um grupo de oração dos jovens, né? Todos os meus amigos de oração estão bem na vida hoje. Todos Aleluia. crentes, servindo ao Senhor e algum nível de ministério. que bênção. Então, desde aquele tempo, eu já tinha claro para mim, ó, Deus está me chamando para uma grande obra. Então, assim, se você ficar lutando contra, é pior. É melhor você se render. Uhum. É melhor você dizer, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim como Isaías. É Sim, melhor do que ficar como Jonas na barriga do peixe. exatamente, como Jesus, né? Passa de mim esse cálice, Senhor, se for possível. Não tem jeito, né? O que é para ser seu, o que é para ser nosso, não tem como a gente fugir, né, pastor? É Não tem entender, como. receber e se colocar como servo. Acreditar que Deus sempre tem o melhor caminho. Sempre. Sempre tem a melhor forma. A minha vontade era ser empresário. Minha vontade era ser empresário. Minha vontade era trabalhar com administrador de empresa. Eu queria fazer curso de administração naquela época. Essa era a minha vontade, mas minha vontade, ó, passou. Mas que boa, né? Essa vontade de Deus para a sua vida, E né, nunca pastor? senti falta. Porque ele tem suprido, né? Nunca olhei para trás, nunca me arrependi. Você empreende, pastor, em pessoas. É verdade. Nunca me arrependi. É o produto Empreende. mais caro, sabia? É verdade. Porque você está Vidas. na avenida mais cara do mundo. Porque é o seguinte, não dá para levar esse telefone para o céu, não dá para Não. levar essa mesa para o céu, não dá para levar um carro para o céu. Mas pessoas você As leva. pessoas você pode levar para o céu. Sim. As pessoas podem levar para o céu. Então, você nunca olhei para trás. Já passei momentos complicadíssimos. O meu primeiro ano como pastor foi terrível. Meu Foi muito Deus. desafiador, pastor? Foi uma desgraceira. Meu Deus. Vou usar uma palavra difícil logo aqui. Não sei nem se podia falar. Pastor. Não sei nem se podia falar Não uma palavra pode, dessa. Pastor, mas me Mas deixa eu diz... explicar a É porque palavra para não ficar desgraça ruim. é coisa que não Falta é de graça. É falta de graça. Aham. Deixa eu explicar para não ficar muito feio. É que assim, foi muito desafiador, foi muito doloroso, foi muito doído pra gente, Em que entendeu? sentido? No sentido de lidar, aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com liderança. Com falta de caráter, né? Promessas que não são cumpridas, aprender a lidar com inveja, aprender a lidar Meu com Deus. fofoca. Então, isso para mim foi muito novo. E é bom a gente E eu falar só- aqui uma que coisa, Paulo, eu só tinha 2 meses de casado quando a gente foi pro ministério. Meu Deus. Então, foi algo assim, foi igual pegar eu e minha esposa, colocar dentro de uma cápsula, jogar dentro do vulcão. Vai, salve
ou vai ir. E sabe o que acontece, pastor? Eu falo que muitas pessoas desistem ou saem por conta de pessoas. É, E o que a gente tem que entender é que a igreja, ela é um hospital. falou tudo. Tem Uhum. muita gente ali que precisa de ajuda. Todo mundo que ali precisa de ajuda. Então, Todo mundo. se você estar ali movido por pessoas, você não vai ficar muito tempo em lugar nenhum. A Você vai ficar começar pelo pulando púlpito, né? de igreja em igreja, É. Se for porque movido a pessoa, você não fica nem casado. Não fica nem não casado. fica. Porque todo mundo tem falhas. Exatamente. Todos nós temos falhas, né? É É difícil. por ele que a gente tem que É só estar. por né? Deus. Então, o que a Bíblia fala pra gente? O que a Bíblia orienta a gente? Olhando para Jesus. Uhum. Claro que isso não pode ser uma desculpa para a gente não querer melhorar. É que Uhum. tem muito crente que muitas pessoas usam assim, não, olha para Jesus, não olha para mim, não. Não pode ser uma desculpa nesse ponto também, que a gente também tem que estar crescendo na vida com Deus. Sim. Sim. Mas na regra geral, olha para Jesus, ama as pessoas, perdoa, Abre o coração. joga no pé da cruz aquela ofensa. Tem Eu tenho essa expressão misericórdia. comigo, joga no pé da cruz essa É. ofensa aí e vamos caminhar. Então, assim, o primeiro ano do ministério foi muito desafiador, foi muito doloroso. Eu adquiri lá uma gastrite nervosa, pra você ter uma ideia. Bagagem, né? Pra Aham. hoje o Renato Só- ser Só equilibrado. que de experiência, de aprender, foi extraordinário. Extraordinário, uma escola. Né? Eu saí do outro lado, eu digo assim, entrou o rapaz, saiu o homem. Meu Que eu Deus. eu só tinha 21 anos de idade. Minha primeira experiência pastoral, de ir pra frente mesmo, né? Uhum. Eu só tinha 21 anos de idade, 21. Então, assim, entrou o rapaz, saiu Sabia o homem. nada. Sabia nada, tava aprendendo, tava começando. Pastor, E Deus vai capacitando a gente. mas nessa caminhada, por exemplo, o senhor já errou muito, né? Ah, não tem como errar, não. E, por Quer dizer, exemplo... não tem como não errar. É, porque assim, são experiências únicas, né? A minha história é diferente da dela, que é diferente da outra, e de repente eu tô no seu gabinete ali com uma situação que o senhor nunca passou, nunca teve experiência e precisa naquele momento me orientar, me direcionar. E aí sempre a Bíblia como a bússola. A Bíblia como a bússola, porque a Bíblia está acima de qualquer experiência. Eu posso não ser pai, um exemplo, eu podia não ser pai ainda, Uhum, mas a Bíblia me ensina como é que tem que lidar com o filho. Uhum. Aí você pega aquela experiência, aquela palavra bíblica e aplica naquela pessoa. sempre com base na palavra, Sempre a né? palavra. Aqui é o manual da vida, É. né, pastor? Não sei por que que a gente busca tanto conhecimento fora, se a gente tem na palma das mãos Você usou uma palavra linda, manual da é o vida. manual da vida. Todo fabricante deixa um manual. Uhum. Uma televisão tem um manual, um telefone tem um manual, um microfone como esse tem um manual. A nossa vida, o ser humano tem um manual, tá aqui, ó. Sim. Deus criou o ser humano e colocou o manual aqui na nossa frente. Uhum, exatamente. E tá mais moderna, mais atualizada que o jornal de amanhã. Isso aí. Porque nós temos vivido e visto coisas hoje que já está escrito aqui há anos-luz. Sim. Só não está vendo quem não conhece a Bíblia. É. Porque já está se cumprindo, né? As palavras proféticas, as palavras da Bíblia estão se cumprindo diante dos nossos olhos todos os dias. Todos os dias. Assim, você quer aprender. Exemplo. Vou deixar uma dica aqui para quem assiste a gente aqui. Uhum. Lê Provérbios. Lê um capítulo de Provérbios por dia. Começa assim, ó. Dia 1º, Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 3, assim vai. Gente, Provérbios é mais do que uma faculdade, é mais do que uma pós-graduação, é mais do que um doutorado Sim. em vida, relacionamento, liderança, família, tudo. Aqui, ó, na Bíblia. Pastor, vamos falar um pouquinho. Hum, Já falamos muito do natural. hum. Vamos falar do espiritual. Meu Deus. Como que o senhor pode discernir, separar, explicar um pouquinho para quem está ali nos assistindo, seguindo, porque entrevistar as pessoas, a gente entrevista em qualquer e todo tempo, né, Paula? Sim. Todo episódio é especial. Mas assim, a sua bagagem, o seu conhecimento como pastor, conta para nós um pouquinho da sua experiência com o mundo espiritual. E você fala assim, Nós sabemos que existe o natural, o copo tá certo. aqui, Aham. né? E o sobrenatural? Coisas Gente, que acontecem diariamente com você que você sabe, opa, aqui foi sobrenatural. Gente, o sobrenatural é mais real do que o natural. Essa é uma frase forte que eu gosto de falar, né? O sobrenatural, o mundo invisível, Uhum, é muito mais real do uhum. que o mundo visível, Uhum. né?
Na verdade, deste lado do mundo, digamos, Uhum. mundo natural, tudo é temporal, tem hora, tem minuto, tem segundo, tem espaço, tem tempo. No sobrenatural não tem hora, não tem minuto, não tem segundo, não tem espaço, não tem tempo. Nós temos o inimigo, é claro. A Uhum. Bíblia fala que nós temos o inimigo. O diabo, ele é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário. Pedro vai falar que ele ruge como leão buscando alguém para devorar. Meu Ele Deus. tentou Jesus no deserto. Olha a audácia do inimigo, né? O Uhum. inimigo das nossas almas. Tentou Jesus no deserto. Então, a gente enfrenta tentação, a gente enfrenta ataques. A Bíblia fala que o inimigo ele tem dardos inflamados, usando linguagem de guerra antiga, né, do exército romano, tem dardos inflamados, tem setas malignas. A Bíblia fala que esse mundo é dominado pelos poderes malignos, né, das regiões celestiais. Então, assim, o mundo espiritual ele é uma verdade. E a gente, estando na batalha, no ministério, no caminho com o Senhor, nós enfrentamos isso. Nós enfrentamos o inimigo, nós enfrentamos situações que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Uhum. Então, quando você está deparando com uma batalha, que você olha para aquela pessoa assim e fala, gente, por que que essa pessoa está assim? Por que que falou isso? Por que que fez isso? Logo, o que que você identifica? Que por trás disso existe um inimigo. Existe alguém usando as pessoas, manipulando pessoas, É Uhum. porque a nossa para briga atingir não a é contra gente. as pessoas, é contra Uhum. aquilo que usa essas É pessoas. contra aquilo que usa as pessoas. Então, assim, nós temos batalhas, muitas vezes é enfermidades, muitas vezes é tudo. Agora, a gente, como servo de Deus, como crente, como pessoas de fé, nós precisamos estar revestidos pelo Senhor, Uhum. revestidos por Deus, armados pela palavra, pela oração, né? Tomando posse. A Bíblia fala que a gente tem uma armadura. O Uhum. apóstolo Paulo fala que Deus preparou para a gente uma armadura. Para que uma armadura se não tem batalha? Para que uma armadura? A armadura é para você enfrentar uma batalha. Enfrentamos todos os dias Todos os batalhas. dias, né? Eu falo sempre nos cultos lá, nós não estamos num grande parque de diversões. Esse Não, mundo não é um grande parque de diversões. Esse mundo é um campo de é batalha. um campo de O batalha. próprio Deus no Antigo Testamento, ele se nomeia como Senhor dos exércitos. Então, um exército é para batalhar. Então, nós temos que estar pronto, revestidos pelo Senhor e sem temer o inimigo, porque maior é o Senhor que está com a Não dá gente. para sair desprotegido, né, pastor? Eu acho que principalmente vocês que estão à frente de um ministério, né? A cobertura tem que ser muito grande Nós sobre precisamos vocês, da sobre a graça vida de de Deus. vocês. Porque se o ataque é sobre nós, né, meros mortais, né, que estamos aqui do lado de cá, já é grande, imagine. Todos nós somos meros Mas mortais. eu falo assim, pastor, porque é diferente, a responsabilidade é É, maior, né? É É, muito é que maior. é porque tem a fileira da frente, né, da É, batalha, aquela fileira que vai na frente, que É, os a, pelotão de frente. a primeira espadada é pra gente, a É. primeira sim. flecha é pra gente, né, quem vai na frente. Então, assim, a gente tem que estar Por isso que eu falo, debaixo da eu falo graça. muito, bato muito nessa tecla da importância da gente revestir os nossos pastores em oração, né? Quem está à Sempre. frente do nosso ministério, a gente revesti-los mesmo. Nós temos essa Uhum. função quanto ovelhas de revesti-los. O Uhum. próprio apóstolo Paulo, quando fala da armadura de Deus no Efésios 6, termina falando o quê? Orem por nós, ore por mim todo o tempo, ore por mim para que na abrir da minha boca eu possa falar da palavra de Deus. Então, assim, essa oração tem um papel extraordinário, fundamental. E faz diferença, toda a Pastores, diferença. faz toda a diferença. E nós sabemos que vocês que estão à frente, literalmente recebem muitas, né, os estilhaços das guerras das ovelhas. Sim. E assim, eu sei que você está à frente de um culto de quinta de manhã, que é um culto de De libertação, libertação, de cura que é um divina. culto extraordinário na igreja, né, que tem atraído muitas pessoas. E assim, é um horário, pastor, em que as pessoas normalmente estão trabalhando, né, tem seus compromissos, e o culto tá cheio, né, e nós sabemos também que quem move, quem faz tudo isso é o próprio Deus, né, É porque verdade. a graça está sobre você, porque a igreja recebe a sua palavra, porque o pastor tem uma unção específica, tem a voz de comando, e tudo isso, se não tiver muito alicerçado na palavra, nós sabemos que é difícil chegar no alto.
Mas mais difícil do que chegar é se permanecer, É se verdade. manter, né? Uhum. E assim, pastor, eu não me recordo em nenhum culto de dizer assim, não, Deus não falou comigo, nossa, o culto estava frio, não senti a presença. Como é que você busca isso? Conta para nós. É no dia a dia. É o dia a dia da oração, é o dia a dia da leitura da palavra de Deus, é o dia a dia do jejum, uma prática hoje que está muito esquecida por muita gente, né? O jejum é importante, porque o jejum mortifica a sua carne para você ter mais sensibilidade. Porque o ministro, ele tem que ter sensibilidade. Como que tá aquele, vamos falar do culto de quinta-feira de Sim, manhã. Vamos sim, focar nesse culto, que é o culto que eu ministro toda semana ali, uma média de 600, 700, tem vezes 800 maravilhoso. pessoas de Olha manhã. só. É um milagre, É um porque um culto culto forte. de 8h30 da manhã até 10 da manhã, na quinta-feira, das 800 pessoas, é um milagre Horário, muito grande. horário de pico, de Horário de trabalho. serviço, um milagre grande. Então, assim, você tem que ter a sensibilidade do momento. O ministro, ele tem que ter a sensibilidade de ver para onde o Espírito está indo, para onde o Espírito Santo está se movendo, para onde que o culto está caminhando, e a gente ter essa sensibilidade de acompanhar. Uhum. Eu oro, eu vou revelar uma oração minha particular, né? Eu sempre oro assim e falo, Senhor, só não me deixe te atrapalhar. Se eu não atrapalhar o Senhor, Tá já bom. Amém. está feito o serviço, já está Amém. feito o serviço. Pastor, sabe que isso faz toda a diferença? Porque assim, nós temos muitas igrejas, né? E as igrejas têm aquele ritual dela, né? Palavra, louvor, oferta, nananana, acabou. E assim, o que eu percebo é que nos seus cultos tem a liberdade do Espírito, né? O pastor Eu não fico muito preso, não. o pastor dá espaço, né? Eu gosto de obedecer o horário, porque eu sei que as Uhum, pessoas têm que sair, têm que trabalhar. Mas dentro daquele horário de culto ali, eu não fico muito assim, muito preso, não. Eu vou indo de acordo com quando o vento do Espírito vai soprando, uhum, eu vou indo. Muitas vezes você chega no culto de um jeito, pensando em alguma coisa, no momento de oração, o seu coração muda. muda. A mente muda, Deus abre a mente da gente Uhum. para poder orar por uma determinada situação. Eu ia ler, por exemplo, eu ia ler o Salmo 91, não, eu vou ler o Salmo 46 agora, Mas um é porque não é pela exemplo. carne, é pelo espírito, né, Tem que pastor? ser, porque o culto não é humano, o culto ele é sobrenatural. É Ele é Não é sobrenatural. pela... Hoje a gente sobrenatural. vai em alguns cultos, parece ministrar, parece curso de coaching. Uhum. É, Começa ali uma aula de motivação, não é isso que as pessoas buscam, né? Eu acho que é o que mantém um culto, e tá não aí o é isso que a segredo. pessoa busca na igreja. E tá aí, pastor, o segredo de você ter tantas pessoas numa quinta-feira, nesse horário, porque não é a carne, é o Espírito. É o Espírito Santo que está no comando. E É o que quantos eu É a peço, ali. palavra é o que eu revelada. peço para ele toda semana, todo É dia. o que a gente tem sentido falar, a palavra É o que eu revelada. peço para Revelado. ele. E a gente aprendeu isso com o nosso pastor. Nosso pastor sempre ensinou a gente a ser assim. Sempre ensinou a gente a ser assim. Ele sempre falou pra gente: olha, pastor, chega no culto, já vai observando. O pastor Oswaldo sempre ensinou a gente assim. Já vai observando as músicas que vão tocando, que direção que a reunião vai tomando, que Deus vai dando para a reunião. A gente vai só. É aquilo que eu. Nos hinos já sente. É aquilo que eu sempre peço para Deus. Deus, se o senhor deixar eu não atrapalhar, o resto vai dar tudo certo. É, É com só a gente não certeza. atrapalhar. Então, assim, que tem coisa assim tem hora que é difícil colocar em palavras. Tem algumas coisas assim que é difícil. Por exemplo, a pessoa pergunta para mim, Renato, pastor, mas como que você sabia que tinha que fazer tal coisa? Eu também não sabia. Mas, Foi, pastor, foi naquela hora, veio aquela graça, quando a aquela gente, iluminação na minha quando a cabeça, gente está entendeu? direcionado pelo Espírito Santo, a gente tem hora que nem lembra o que falou. Uhum. É, Nós Eu somos falei isso. impelidos. tem hora que não lembra. Eu termino um culto, a pessoa vem em mim e fala, pastor, você falou isso, isso e isso. Eu fico assim, cara, que hora que eu falei isso, isso e isso? Mas, pastor, a palavra também fala que a aliança de Deus ela é inquebrável com o povo dele, né? É. Podem vir uns para atrapalhar, outros para tirar a direção, para tirar o foco, mas o Espírito de Deus, ele está no controle. Me conta quantas vezes Deus já mudou a mensagem em cima da hora. Eu não sei nem falar quantas vezes, não. Diz Sei que nem dura a resposta falar. para essa pergunta. Dura. Por exemplo, as pessoas hoje em dia, as pessoas. Eu vou em muitas igrejas. Aham. Eu já preguei em quase 100 igrejas diferentes. Uhum. Quase 100 igrejas diferentes. Então, eu vou em muito. Então, tem igrejas que é muito organizada, né? Você vai pregar, por exemplo, domingo que vem, já te manda mensagem. Pastor, qual que é o tema da mensagem? Vamos preparar alguma coisa, colocar no telão. Eu falo, eu não sei.
Ah, que Eu bom chego que no... essa igreja tá preocupada com isso. Sabe o que é Não, pior? não, é bom. Não, pastor, eu vou te revelar algo. Sabe o que é pior? Ah, É você ser convidada para levar a palavra e você receber o tema. recebe muito tema Irmã, também. você precisa falar sobre A isso. gente Eu recebe disse, muito sangue tema. de Jesus, Espírito Quando a Santo, pessoa me manda... ajuda. Me ajuda se eu vou ou não. Ó, no meu caso, por exemplo, eu preguei semana retrasada numa igreja que mandaram o tema. Uhum, Eu mandei bem assim, falei, olha, legal o seu tema, mas assim, eu tenho dificuldade com o tema. pois é. Eu tenho dificuldade com o tema. Eu tenho dificuldade. Eu, assim, eu posso ir com a mensagem que Deus colocar no meu coração, ou se for falar sobre isso, é melhor não me levar. Profeta, né? Aí a pessoa falou assim para mim, não, pastor, é só para dar um norte, pode vir com a mensagem que Deus colocar no seu coração. E aí eu Falei, amém, amo. então tamo Então tá junto. bom. Porque tem igreja, eu respeito essa organização toda, eu respeito isso aí, mas comigo, eu É falo, difícil. igual eu falei, comigo a minha cabeça não é 1 mais 1 é 2, a minha cabeça Não. ela é meio assim, 1 mais 1 tem hora que é menos 2, é Você é menos profeta, 3, é meio pastor. É diferente. É profeta. profeta. Aí, chega no culto, na hora do culto, a pessoa fala assim, pastor, qual que é o tema? Não sei. Eu não sei. Eu tô com a mensagem no coração, eu sempre tô preparado. Mas é porque as pessoas desaprenderam a estar no culto com a palavra revelada. É dependência Eu de sempre tô Deus que precisa preparado. ter. Só que o homem quer do jeito dele. Entendeu? É. O homem que quer ter o controle, que quer fazer ali a. Como que é no católico? Tem um rito, né? Quer fazer as coisas É. perfeitas, né? Tem uma E assim, liturgia. pastor, o que conecta? É o imperfeito. Liturgia. É aquilo que vem do Espírito. É isso que conecta, porque o perfeito, ele atrai. Uhum, Você fazer um textinho, fazer um roteiro elaborado, ele vai atrair. uhum, Fica bonito, uhum. Uhum. mas não conecta. Não É. conecta. Não é isso que mantém o Porque fiel ali do lado. é assim, ó, eu lembro até hoje da mensagem que o pastor Oswaldo pregou na minha ordenação. A Uhum, minha ordenação, 1º de maio de 2011, foi uhum. quando eu fui ordenado ao ministério. Ele pregou uma mensagem falando sobre aquele versículo conhecidíssimo, né? Que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. E aí ele usou uma ilustração Uhum. de alguém que foi consertar alguma coisa que era só apertar um parafuso. E a pessoa cobrou lá $1.000 para apertar aquele parafuso. Uhum. Quem foi pagar reclamou. Uhum. Acho que você deve conhecer essa ilustração, Sim, né? sim. Mas $1.000 Tá caro? para Aperta apertar um lá, então. parafuso? Falou, não é $1.000 para apertar um parafuso, é Não. $1.000 para saber qual parafuso apertar e como apertar. É isso aí. Exato. Então, eu ouvi aquela palavra que foi pregada na minha ordenação e eu trago isso comigo. Toda vez que eu vou no culto, eu falo, Deus, eu não posso errar a mensagem aqui hoje. Não. Eu preciso que o Senhor me fala, me orienta o que o Senhor quer falar com esse povo aqui hoje. Não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus quer falar com aquele povo naquele dia, naquela hora. Então, essa é a minha oração constante. Pastor. E eu dou graças a Deus que Deus, assim, tem ouvido. E essa tem sua me ouvido. essência tá escassa sobre a terra, né? Ah, deve estar, não sei Tá não. escassa, pastor, porque essa dependência de Deus. Tem que estar preparado. Não é uma dependência, assim, não é aquela coisa cega, Uhum. né? Ah, não li, não Não, fiz você nada, tem que ter não fiz conhecimento. nada. Eu vou chegar lá, igual aquele pregador que vai lá e abre a Bíblia. Um aí versículo aí já a é. Bíblia, eu conheço a história do pregador. Vamos, Deus vai falar aqui hoje. Abriu a Bíblia e caiu naquela página em branco do meio da Bíblia. Tem a página em branco, que significa o silêncio de Deus. Aham. Aí ele parou assim e falou: O hoje Deus não quer, tem. hoje Deus não quer falar, vamos embora. Hoje Deus está em silêncio. Ei, Não, pastor. o bom pregador, o bom pastor, ele está preparado. Sim. Só que dentro da preparação tem a sensibilidade. Uhum. Entendeu? A sensibilidade. Por exemplo, de vez em quando eu prego, aí vem uns seminaristas, alguém assim, pregadores. O senhor me dá o esboço. Eles ficam decepcionados com o meu esboço. Oh, meu Deus. Porque meu esboço é tipo assim: alegria. Por que se alegrar? Quando se alegrar? Benefício de se alegrar. Eu não tenho lá tudo escritinho, É tudo muito certinho, legal. bonitinho. Eu Mas- vou. Mas na Na hora minha o Espírito picada. Santo revela e a ministração fica completa. Cada um tem um jeito, é meu jeito. É assim que Deus vai me dando graça, vai me dando direção. Deu até e eu vou vontade de ir no caminhando. culto numa quinta-feira lá fazer uma És visita. Eu vou lá, pastor. bem-vinda à nossa igreja. Pastor, amado Cristo Rei. Uma alegria recebê-lo aqui. Pastor, né, a gente vê que é um homem de muita unção, É. né, uma unção especial. Que Deus conserve o seu Amém. coração, a sua mente, Amém. continue usando você como instrumento
momento dele nessa Amém. terra. Eu creio. E que Amém. através de você venham mais homens, mais mulheres, inspirados na sua história para exercer junto com você o seu ministério. Eu falo que nós somos soldados valentes, você é um soldado valente, Amém. que Aleluia. precisa de ter um exército com você. Então que Deus continue levantando homens e Amém. mulheres para estar lado a lado, Em nome de caminhando Jesus. contigo. Amém. Pastor, deixa um recado especial para quem está nos acompanhando nessa noite, acerca do seu testemunho, do que faz você hoje querer continuar caminhando de mãos dadas com o Senhor, ou por que vale a pena ter essa dependência. Por que você não desistiu até agora, Renato? Por que o Renato não desistiu até agora? Porque motivos eu Porque sei o que você já Renato- teve. Porque o Renato aqui, ele é extremamente apaixonado por Jesus. Amém. Não tem outro caminho, não tem outra vida melhor. Um dia eu cheguei numa visita, um rapaz que se desviou da fé, converteu junto comigo, desviou, falou, Renato, por que você perseverou? Como é que você consegue? Eu falei, irmão, eu estou tão ocupado com Jesus que nem para desviar dá tempo, não dá tempo. Eu estou ocupado, eu estou orando, eu estou visitando, eu estou trabalhando, eu estou Sim. fazendo. Amém. E como os discípulos falaram uma vez, para onde iremos nós? Se Se só só o tu Senhor tem tens palavras de vida eterna. Então, Amém. eu tenho que pensar que a nossa vida não resume só nisso aqui, É. né? Essa doutrina de acabar, aniquilação, não existe essas coisas. A nossa vida não resume nisso aqui. Então, assim, quem tem a palavra final é a Bíblia, é o Senhor Deus, é o Senhor Deus. Então, a gente sabe que existe uma eternidade após isso aqui. Uhum. E eu não vou nadar para morrer na praia. Amém. Eu vou continuar com essa perseverança. Claro que vem de Deus, que eu peço a Deus para me dar todo dia essa perseverança, essa graça. Aumenta o seu amor, Jesus. Aumentar essa chama, essa convicção e continuar. E o recado e a mensagem que eu deixo aos ouvintes deste lindo podcast é: sejam apaixonados por Jesus. Olha para Jesus. Que você Ouve sempre vai encontrar um Jesus. motivo, né? Porque Ouve ele basta, Jesus. né, pastor? Olha para ele, olha tudo que ele sofreu. É. Ele basta. Olha tudo que ele sofreu. Ele é autossuficiente. Por nós. Sofreu pela gente, sofreu com os religiosos, sofreu com os invejosos, sofreu com o governo romano, Com a própria família sofreu dele. com a incredulidade da família. Jesus tem irmãos de sangue, de carne, que nasceram depois dele, que se converteram provavelmente depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, aí que foram se converter. Meu Deus. Sim. Você entendendo? Então, assim, olha para Jesus. Até o próprio Pedro, né, caminhou com ele, né? Lado a lado, se converteu depois. Olha para Jesus, olha para Jesus. Que lindo, pastor, poder te receber aqui e ver que a sua essência não é só lá dentro das quatro paredes, né? O Renato continua o mesmo. Então, que o Senhor te abençoe. Amém. Que os planos e os projetos Amém. dele sejam sempre maiores e Amém. melhores para você, para sua casa, Amém. para sua família. Amém. Viu? Em nome de Amém. Jesus. Muito Amém. obrigada. Eu que E agradeço. é isso, né? Vocês que nos acompanharam, né, Lília? Nós só iniciamos o projeto, nosso trabalho aqui. Assim como você foi agraciado por esse testemunho, por essa história linda, faça com que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, compartilhando e replicando essas informações. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, acione aqui em cima o sinal de notificação para que você receba aí todos os conteúdos que são anexados aqui diariamente e semanalmente no nosso canal. Nós esperamos vocês na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário. Até lá!